Olá, gente boa. Eu sou o Padre Hamilton Gomes do Nascimento. Eu sou reitor da Casa de Formação Filosófica do Seminário Diocesano e sou pároco da paróquia Cristo Rei em Diadema. Hoje estamos aí no dia 20 de janeiro de 2023, que é a sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Mas também é dia de São Fabiano e de São Sebastião. Eu faço minha saudação especial neste programa Verbum, que é transmitido pela TV Mais e pelas mídias sociais da Diocese Santo André, a todos os paroquianos da paróquia de São Sebastião, lá no Rio Grande da Serra. Hoje é o padroeiro de uma das cidades da nossa diocese. E São Sebastião, ele foi muito invocado, nesses tempos que passamos da pandemia, pois ele é o padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. Então, São Sebastião, essa devoção tão antiga, do início do cristianismo, ela se fez muito atual. Hoje nós vamos refletir um trecho do Evangelho de Marcos, do capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é bonito, nesse terceiro ano vocacional do Brasil que a gente está vivendo, ouvir essa frase, e ele os chamou. Todos nós também somos chamados. Às vezes a gente esquece desse chamado, às vezes a gente reluta contra o chamado, às vezes a gente renega o chamado, mas Deus chama, como chamou a esses apóstolos todos. E esses apóstolos aqui nesse evangelho curtinho foram nomeados. O nome pelo qual a gente é chamado é muito importante. A gente recorda isso, por exemplo, no sacramento do batismo. Quando se pergunta o nome da criança, o nome do adulto, é o nome pelo qual Deus nos chama e Deus nos conhece. Hoje a gente recorda desse exemplo bonito de São Sebastião, que foi um soldado do Império Romano que defendeu a sua fé, que mesmo diante de tantas perseguições, não temeu ser cristão. E olha que interessante, mais do que o nome de cristão, São Sebastião não temeu ser cristão. Às vezes a gente se importa tanto com o nome, tanto com o título, tanto com isso, o senhor, a senhora, o padre, não sei quem, e tudo isso é secundário. São Sebastião se importou em viver a sua fé, num tempo que era proibido. Não é que nem hoje, que você sai em procissão e com a camisa de santo e aquela coisa toda, um terço. Não, o tempo de São Sebastião não podia nada disso. Mas ele viveu a fé, que é o que é essencial. Peçamos ao Senhor hoje a proteção contra a peste, contra a fome. Fome, gente, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, que a gente vai precisar recordar. Mas não só recordar, precisa ajudar. E por fim a guerra. Peçamos ao Senhor, por intercessão de São Sebastião, que a gente não seja promotor de guerra nenhuma. Às vezes a gente se preocupa só com as guerras por aí afora, as guerras muito distantes, mas e a guerra na minha casa? E a guerra na minha comunidade? E a guerra na minha pastoral? E a guerra na minha família? Isso tudo é guerra que é muito complicada. São Sebastião, chegue com o seu exemplo, chegue com a seu dinamismo de fé verdadeira e ajude todos nós a também termos um orgulho gigante de Jesus que nos chamou. Deus abençoe você, a sua vida, os seus trabalhos e particularmente hoje os vocacionados da nossa Diocese Santo André, para que eles se sintam felizes pelo chamado que Deus deu. Os vocacionados, os seminaristas, os consagrados, os sacerdotes, os diáconos, todos os batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.